anistiados políticos e a Lei 13.954. Hoje você vai entender o que a Lei 13.954 muda para os anistiados políticos e as suas reparações econômicas. Bem-vindos de volta! Inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comentem. O seu comentário pode virar um Augusto Leitão Responde. Se você fizer tudo isso que eu disse, o YouTube entenderá como relevante o nosso vídeo e ele continuará sendo entregue para você e para muitas outras pessoas. Não esqueça de passar nas nossas redes sociais e no nosso site augustoleitãoadvocacia.com.br para que possamos entender qual o impacto dos anistiados políticos após o advento da Lei 13.954, é preciso entendermos qual o fundamento de sua anistia. Nós sabemos que há anistiados políticos que obtiveram essa condição em razão da Lei 10.959 de 2002, mas há outros anistiados políticos antes dessa lei. Nós temos anistiados políticos do artigo 8º do ADCT, que é de 1988, faz parte da nossa Constituição, e nós temos anistiados políticos lá de 1979, da Lei 6683. Essa lei se preocupava apenas em recolocar os anistiados políticos onde estavam e recompor as suas estruturas remuneratórias para que eles não tivessem prejuízos, tanto os anistiados políticos militares como os anistiados políticos civis. Mas a Lei 6683 de 79, ela não criava o regime do anistiado político, ela não isentava o anistiado político de imposto de renda, ela não isentava o anistiado político de contribuição previdenciária. A estrutura remuneratória de um anistiado político da Lei 6683, ela é igual à estrutura remuneratória de um militar inativo comum. Esse anistiado político, apesar de ser anistiado político, ele desconta pensão militar, ele vai deixar pensão militar para os seus beneficiários. Qual é o anistiado político que não desconta pensão militar, que não paga imposto de renda? É o anistiado político da Lei 10.559 ou um anistiado político da 6683 que, por exemplo, fez um requerimento à comissão de anistia ou que ingressou judicialmente para ter os benefícios da Lei 10.559. Quais sejam, por exemplo, o regime do anistiado político, a isenção de imposto de renda e a isenção da contribuição previdenciária. Onde nós encontramos essa possibilidade de obter os benefícios da Lei 10.559 por anistiados políticos de leis anteriores? É no artigo 11 da própria Lei 10.559. Vamos ver o que diz lá? Artigo 11, parágrafo único. O anistiado político ou dependente poderá solicitar a qualquer tempo a revisão do valor correspondente à prestação mensal, permanente e continuada, toda vez que esta não esteja de acordo com o artigo 6º, 7º, 8º e 9º desta lei. Mas muito cuidado, não existe o melhor dos mundos. A partir do momento que o anistiado político requerer ou ingressar judicialmente querendo os benefícios da Lei 10.559, ele estará regido por ela. Ele passará a deixar reparação econômica para os seus dependentes, ele não deixará pensão para beneficiários, ele poderá ser isento da contribuição previdenciária e poderá ser isento do imposto de renda. E por que o anistiado político da Lei 10.559 deixa reparação econômica para os seus dependentes? Nós temos essa informação aqui no artigo 13 da própria lei. No caso de falecimento do anistiado político, o direito à reparação econômica transfere aos seus dependentes, observados os critérios fixados nos regimes jurídicos de servidores civis e militares da União. O rol de dependentes utilizado para concessão de reparação econômica é o do artigo 50, parágrafo 2º e parágrafo 3º da Lei 6880, ou seja, do Estatuto dos Militares. Qual a diferença entre beneficiários e dependentes? Nós temos um vídeo sobre isso, vou deixar aqui na descrição. Feitas as considerações, vamos passar às implicações da Lei 13.954 sobre os anistiados políticos. Contribuição. A Lei 10.559 continua em vigor e ela nos diz que o anistiado político não deverá ser descontado de contribuição.
Mas quais anistiados políticos? Os anistiados políticos da Lei 10.559. Anistiados políticos que não requereram administrativamente os benefícios da Lei 10.559 e que não ingressaram judicialmente para obter esses benefícios, ou seja, anistiados políticos da Lei 6683 de 79 que estão no seu regime e contribuem para a pensão militar, poderão ter esses descontos majorados como qualquer militar inativo. Os descontos, que hoje são de 7,5%, passarão para 9,5% a partir da segunda quinzena do mês de março e 10,5% a partir de 1º de janeiro de 2020. Os anistiados políticos da Lei 10.559 permanecem sem desconto. Rol de dependentes. O artigo 13 da Lei 10.559 nos diz que deverá ser paga a reparação econômica aos dependentes. Eu disse aos senhores que os dependentes estão no rol do artigo 50, parágrafo 2º e 3º da Lei 6880, o Estatuto dos Militares. Esses dois parágrafos do artigo 50 foram sensivelmente modificados pela Lei 13.954. Nós tínhamos uma possibilidade de 18 categorias de dependentes e passamos a ter apenas 5, algumas no parágrafo 2º, algumas no parágrafo 3º. Sobre o rol de dependentes, nós temos dois posicionamentos. Um posicionamento mais severo, nos dizendo que isso se aplicaria a todos os anistiados políticos, mesmo os anteriores à Lei 13.954, e um posicionamento mais brando, nos dizendo que isso só valeria para as novas anistias a partir de 17 de dezembro de 2019. Adicional de compensação por disponibilidade militar. Nós temos lá no artigo 20 uma relação de leis dizendo que não deverá ser pago adicional de compensação por disponibilidade militar a ex-combatentes, anistiados políticos e determinados pensionistas por um rol de leis e decretos ali elencados. Vamos colocar o artigo 20 aí na tela? Artigo 20. É vedada a concessão do adicional de compensação por disponibilidade militar ao pensionista, ex-combatente ou anistiado cuja pensão, vantagem ou reparação tenha sido concedida. E aí temos aquela relação. Nós podemos ver ali que há duas leis que tratam de anistia, a 8878, que trata dos civis, e a Lei 10.559 de 2002, que trata dos anistiados políticos militares. Acontece que não está naquela relação a Lei 6883 de 79, o que, em princípio, autorizaria que esses anistiados pudessem ser beneficiados com o adicional. Vamos ver como vão se comportar as forças singulares diante dessa possibilidade. Nós temos alguém aí anistiado pela Lei 6683 e que não tenha requerido os benefícios da Lei 10.559, como é que ficou a sua folha de pagamento? Adicional de habilitação. A Lei 13.954 de 2019 não faz ressalva a pagamento de adicional de habilitação a anistiados políticos. Entretanto, nós já vimos no passado muitos casos de anistiados políticos que não foram beneficiados com reajuste de adicional de habilitação e adicional militar por conta de não terem realizado determinados cursos ou por não terem participado de determinados círculos militares, o que ensejou ações em massa nos tribunais para corrigir essas distorções. Mais uma vez, inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comentem. Quem sabe o seu comentário pode virar um Augusto Leitão Responde. Faça tudo isso que eu disse. Se você fizer, o YouTube entenderá como relevante os nossos vídeos e continuará entregando ele para vocês e para muitas outras pessoas. E não esqueça de passar nas nossas redes sociais e no nosso site, augustoleitãoadvocacia.com.br. O direito para todos, propague essa ideia.